Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Eu gostaria de convidá-los a orar. Vamos dar início a essa noite, esta continuidade de adoração, esta continuidade de entrega ao Senhor. Por isso, vamos orar. Se você puder, dê a mão com o irmão que está do seu lado. Feche seus olhos para você não se distrair. E esteja orando também. Amém? Vamos orar em concordância. Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso, aquele que nos amou primeiro. Pai, é uma satisfação na nossa alma de podermos estar, Senhor, unidos neste momento, Senhor, para continuarmos a buscarmos a Tua face, Amém, Deus. a buscarmos a Sua presença, de nos aproximarmos mais de Ti, de compreendermos mais os Seus caminhos, compreendermos mais os Teus ensinamentos. Amém, Deus. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na Sua presença, Sim, Deus. para aprender um pouco mais de Ti. Amém, Senhor. Senhor, porque nós queremos nos aperfeiçoar a cada dia. Senhor, queremos nos aproximar mais de Ti. Senhor, queremos desfrutar do Teu sobrenatural. Amém. Queremos desfrutar da Sua presença, da Sua beleza. Aleluia. Tu és grande, Tu és exaltado, Aleluia. Tu és longânimo, Tu és um Deus amoroso. Senhor, como é bom estar na Sua presença. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor, de nos darmos a oportunidade, Senhor, de termos, Senhor, a vida eterna, de podermos buscar, Senhor, a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, de nós podermos desfrutar do Seu amor, da Sua alegria, da Sua paz. Amém. E sabemos que o Senhor tem muito mais. Aleluia. Sabemos que o que nós estamos sentindo, a alegria, a paz que nós sentimos hoje é uma pequena fagulha daquilo que o Senhor ainda tem para, Senhor, nos proporcionar. Te exaltamos, te glorificamos nessa noite, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Você que veio preparado, você que está preparado para ofertar, para dizimar, separe aí na sua mão. Vamos orar juntos. Em seguida, nós vamos orar também pelos nossos filhos, pelos pequeninos. Oraremos pela vida dos enfermos. Amém, Deus. Colocaremos em prática a autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade que o Senhor nos dá para pisarmos em serpentes e escorpiões, para repreendermos o mal. Vamos orar, vamos continuar a nossa oração. Senhor Deus, Tu és o dono do ouro, Tu és, Senhor, o dono da prata. Amém, Deus. Deus, nessa noite, nós continuamos, Senhor, a confiar. Continuamos, Senhor, a descansar em Ti. Senhor, nessa noite, meu Deus, eu quero orar pela vida, Senhor, dos pequeninos, pela vida dos nossos filhos. Senhor, nos ajude, Senhor, como pais, meu Deus, a prepará-los, Senhor, para o futuro, a prepará-los, Senhor, para o caminho, Senhor, para os Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a preparar os nossos filhos, Senhor, a buscar sempre, meu Pai, a Sua palavra, a buscar sempre a verdade que há em Ti, Amém. a buscar sempre, Senhor, a sabedoria que está em Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, como igreja, como pais, nós repreendemos todo o mal contra a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Repreendemos toda ação maligna contra a vida de cada um. Sim, Deus. Senhor, nós Te glorificamos nessa noite. Nós Te exaltamos. Sim, Deus. Nós Te bendizemos. Pai, no nome de Jesus, nós também queremos orar, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Senhor, obrigado por nos dar a condição, Sim, Deus. meu Deus, de termos o alimento, a condição, Senhor, de podermos nos vestir. Obrigado, Senhor, por nós morarmos em um país, meu Deus, onde nós podemos professar a Tua palavra, o Seu Evangelho. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito de cada um de nós. Deus, nós pedimos a Tua bênção
sobre a nossa cidade. Amém, Deus. Pedimos a tua bênção sobre o nosso país. Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, meu Pai, para que esta crise, meu Deus, que assola o mundo, não se achegue ao Brasil. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, guarda, Senhor, os empresários, as empresas, os comerciantes, os trabalhadores. Pai, nós confiamos no Senhor. Sim, Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, Amém. para todo sempre. Sim, Deus. No nome de Jesus nós oramos, meu Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Complementando, meu irmão, eu gostaria de ler aqui em João, no capítulo 14, versículo 27, as palavras de Jesus, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem temas, nem se atemorize. Aqui são as palavras de Jesus dizendo aqui aos seus discípulos. E a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela é a todo tempo. Ela não tem validade. A palavra de Deus jamais volta vazia. E a mesma palavra que o Senhor deixou para esses homens é a mesma palavra que Ele deixa para mim e para você. Obrigada, Deus. A paz do Senhor, ela excede a todo e qualquer entendimento. Amém. Essa paz não é a paz que o mundo pode te dar, que o mundo pode dar a você. Essa paz que o Senhor Jesus nos dá, não é a paz momentânea que esta terra nos dá, com um momento de passeio, uma viagem internacional, ou uma viagem em qualquer lugar, ou um momento de churrasco, ou um belo salário, ou estar estável, estabilizado financeiramente. Meu irmão, entenda que isso não é paz. Isso não é a paz. A paz, ela vem de Cristo. Amém. Essa paz, ela deve ser exercida. É uma prática diária de fé, de atitude, de passos de atitude na presença do Senhor. Amém. A fé, ela deve ser praticada e exercida todos os dias das nossas vidas. Amém. Tenha a paz de Cristo, meu irmão. Amém. Eu não vou dizer para você que nós não vamos ter problemas, que você não vai ter dificuldade. Nós teremos problemas, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Palavras de Jesus. Aleluia. Nós teremos aflições, Sim, Deus. mas diante desse problema, dessa situação, entenda e pratique a paz de Jesus para a sua vida. Amém. Essa paz, ela é verdadeira. Essa paz, ela é eterna. Aleluia. Venha o que vier, mas a paz de Cristo estará sobre a minha e a sua vida todos os dias. Basta crer, basta praticar, basta exercer. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que vai ofertar, dizimar, você pode estar entrando em contato comigo ou com o Mateus. Nós iremos até você para buscar essa oferta. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Fique agora com a palavra da irmã Sabrina, da minha esposa amada. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia aqui para nos alimentarmos, né? Da palavra do nosso Deus, que é vida nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Amém? Vamos lá então. Eu vou ler uma versão que eu tenho utilizado, né, para alcançar você que é cristão, você que ainda não conhece o Senhor, você que está começando a desfrutar de algo na presença de Deus, para que haja um entendimento de todos que estão participando do culto, né, no lar, você que acessou aqui o Facebook, na nossa página, para que você também possa ter o entendimento, mesmo que você não esteja habituado a ler a Bíblia. Eu quero te incentivar a isso e por isso eu escolhi uma linguagem onde seja mais acessível, que não mude em nada a verdade da palavra. Amém?
Então vamos ler. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. 2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E eu gostaria de encorajar você a ler, a meditar nessa palavra. O que o Senhor está dizendo aqui, e esse versículo ele começa dizendo que nos encoraja solenemente a pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo. E esse tempo é hoje. Esse tempo, porque eu estava falando com o Senhor, eu estava compartilhando, eu e o Danilo, a gente tem compartilhado entre nós. Muitas vezes nós pregamos a palavra, nós ensinamos, o pastor ensina e a gente fica assim, meu Deus, será que está frutificando? Nós queremos ver os frutos, nós queremos ver a pessoa caminhando naquela direção, porque nós sabemos onde essa direção vai dar. E às vezes nós encorajamos você numa direção e não acontece. Por quê? A pessoa às vezes não caminha naquela direção, mas nós vamos lá com paciência e vamos te encorajar de novo, porque existe uma sã doutrina, e é sobre essa sã doutrina que eu quero falar nessa noite. Nesses dias o Senhor tem falado muito comigo que Ele estará removendo todo o engano do nosso meio, e eu creio nisso e eu tenho orado por isso. E eu creio também que remover esse engano, ele começa dentro dos nossos corações. Ele remove esse engano de dentro dos nossos corações. Aí esse engano ele é removido ao nosso redor, das pessoas que convivem conosco, do nosso lar. Aí esse engano, através de você, ele vai ser removido no seu trabalho, numa cadeira de governo, numa liderança que você exerce, por onde você passar, aquilo que vai fluir de você, quando o engano ele é removido, através da verdade que liberta, isso vai ser libertação em você e ao seu redor. É assim que eu creio. Ao seu redor, essa convicção, essa verdade em você, ela vai fluir onde você estiver. E Deus tem falado muito isso comigo, que Ele está removendo o engano nesses dias. E eu sou boca de Deus para profetizar que o Senhor está removendo o engano do seu coração, do meu coração, coisas que foram plantadas dentro de nós como verdades, ou coisas que nós acreditamos. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre essa sã doutrina, porque nos dias de hoje nós estamos muito acostumados, a humanidade, ela está acostumada a viver ouvindo mentiras como se fossem verdades, porque nós gostamos daquilo que nos agrada. Aqui está dizendo que chegará esse tempo onde não se dará ouvidos à verdade, porque preferimos ouvir fábulas. Fábulas são bonitas de se ouvir. Fábulas, elas satisfazem aquilo que nós queremos ouvir. E muitas vezes nós podemos até estar no erro, mas nós não queremos ouvir que estamos errados. Nós não queremos ouvir, volta de onde você caiu, porque você está no erro. E às vezes nós preferimos ouvir fábulas. As pessoas que às vezes nos dizem a verdade, nós excluímos. Infelizmente nós vivemos num tempo onde a mentira, ela está pairando sobre tudo. Você abre redes sociais, você vê a aparência de todas as coisas, mas ninguém mais sabe aquilo que é real, aquilo que não é, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é.
Mas eu quero falar com você nessa noite que existe uma verdade absoluta. E essa verdade de Deus, ela liberta. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Essa verdade, ela vai ser plantada dentro de nós. E o Senhor vai removendo todo o engano. E isso tem que começar dentro do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes o nosso coração, ele conta mentiras para nós, ele traz sentimentos dentro de nós que passam a nos governar como uma verdade, porque a gente ouve muito dizer, né, que uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Qual é o seu parâmetro de verdade? E eu quero dar um exemplo para você. Por quê? A minha Bíblia, ela diz, e a sua Bíblia também, se você abrir em João 8,32, diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha irmã, eu estou falando aqui para você nessa noite de algo que eu sou convicta. Eu não estaria aqui falando algo para você que eu não tivesse uma convicção daquilo que eu procuro viver e que eu sei que tem transformado a minha vida, tem transformado o meu lar, tem transformado onde eu vou. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não, mas porque existe uma verdade que me libertou e que me liberta todos os dias, porque essa libertação, ela é diária nas nossas vidas, porque em todo tempo o meu coração enganoso, ele tenta me pregar uma peça, ele me conta uma mentira. A minha alma, que às vezes naquele dia está tão aflita, ela acredita naquilo. E aí o que eu preciso fazer? Confrontar a minha alma com a verdade que liberta. Mas quantos de nós estamos dispostos a ser confrontados? Quantos de nós? Quem gosta de ser confrontado naquilo que está fazendo? Será que nós gostamos? Eu vou te dizer algo para a minha vida, para aqueles que me conhecem há muito tempo, para aqueles que me conhecem há menos tempo, mas eu tive uma mudança muito grande na minha vida e tenho muita coisa para mudar, mas aquilo que eu já mudei, eu só mudei porque eu me permiti ser confrontada por algo que é verdadeiro. Muitas das minhas verdades que eu falava, isso eu não mudo, eu me rendi e graças a Deus, porque eu estou em plena transformação. Eu não acredito quando alguém diz eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não é crescimento. Eu nasci de uma forma e em todos os dias eu sou transformada. Sabe como? Pela palavra, porque existe uma verdade que liberta e eu criei nesse versículo um dia e ele começou a se tornar vida em mim. Todos os dias, quando eu acordo, tem uma mentira que o inimigo sopra aos meus ouvidos, mas eu digo, isso é verdade? O que a palavra diz sobre isso? Então eu quero convidar você a analisar qual o seu parâmetro de verdade. Se nós pegarmos a ciência, ela tem um parâmetro para decretar aquilo que é verdade. Ela vai experimentar muitas vezes, ela vai experimentar repetidas vezes em diversos ambientes, em diferentes situações, vai comparar com pesquisas anteriores, até que ela fala, não, esse resultado é verdadeiro. Isso na ciência. Se eu pegar a filosofia ela usa um sistema de valores de ética e de moral para dizer exatamente aquilo que é uma verdade, só que ela compara sempre com o contexto de uma família ou de um indivíduo. Então essa verdade, ela se torna uma verdade relativa. Por quê? Dependendo do contexto, dependendo da família, aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E um exemplo que eu li sobre isso na filosofia é um exemplo de um grupo indígena. Existem grupos indígenas que, se a Índia ficar grávida do terceiro filho, esse filho ele vai ter que morrer. Por quê? Se houver ali uma invasão naquela tribo, uma mãe corre com o filho e o pai corre com o outro, e o terceiro não tem quem socorre. Então, se ela tem
que matar esse filho. Isso é uma verdade para aquela cultura, no contexto deles. Trazendo para mim, na minha verdade é um crime. Então, assim, as verdades relativas. Então, a ciência, ela vê algo como verdade, a filosofia, ela entende uma verdade relativa com o contexto de cada família, mas o que eu quero falar para você é sobre uma verdade absoluta. Porque aquilo que eu te digo humanamente, daquilo que eu penso, não te transforma. Aquilo que muitas vezes outras pessoas podem dizer, ou aquilo que a sua mente cria, e se transforma numa verdade, você começa a viver por aquilo, muitas vezes até te aprisiona, porque são sentimentos que podem ser ruins e aprisionar a sua alma. Mas existe uma verdade que nessa noite o Senhor quer trazer sobre a sua realidade, que é essa verdade absoluta, que é uma verdade do céu para você. E essa verdade do céu, você pode dizer, mas do que você está falando? Eu te digo que ela é real. Eu te digo que você vive aqui nesse mundo natural, que existem muitas coisas ao seu redor, muitas coisas que roubam a verdade de você, que pairam ao seu redor, no seu contexto, principalmente num contexto que nós temos vivido hoje, um contexto de dificuldade, um contexto de caos, um contexto de morte, um contexto de fome. Mas o ambiente, ele não pode mudar a verdade absoluta. Eu não sou regida pelo ambiente que eu vivo, eu sou regida pela verdade absoluta do céu sobre a minha vida. É sobre essa verdade que eu sou regida. E eu estou te falando de algo que eu tenho convicção. Eu não estou te falando de algo que é uma fábula. Eu estou te falando da sã doutrina, da verdade da palavra de Deus. E você que crê em Deus, tá? Porque se eu estivesse falando aqui para filósofos ou sobre a ciência, nós poderíamos debater sobre uma verdade relativa, nós poderíamos falar sobre algo natural. Mas eu estou falando para você que crê num Deus que é sobrenatural. E crendo nesse Deus, o que a minha Bíblia diz, e a sua também diz, e tem que ser parâmetro para nós. Eu vou deixar os versículos porque eu não quero deixar de falar todo o contexto, mas depois você pode ler. Abre a sua Bíblia e lê. Deuteronômio 32:4 diz que Deus é verdade. João 14:6 diz que Jesus é a verdade. João 15:26 diz que o Espírito Santo é a verdade. João 17:17 diz que a palavra é a verdade. Salmos 119, 142 e 151 diz que a lei e os 10 mandamentos são a verdade. Existe aqui, para você e para mim, que diz que crê num Deus que é sobrenatural, existe uma verdade para nós que tem que nos nortear. Aquilo que eu acrescento nisso, ou aquilo que eu tiro disso, não é verdade. Não é a verdade do céu. Pode ser a verdade de um humano, de um teólogo, pode ser a verdade de uma religião, mas eu estou falando de algo sobrenatural. Eu estou falando de uma verdade que governa sobre todas as coisas, de uma verdade que não entra em crise, de uma verdade que não muda de acordo com o ambiente, de uma verdade que remove o engano. Se nós vivemos um engano aqui nessa terra, existe algo que pode nos libertar. E eu declaro isso sobre você nessa noite, porque aquilo que eu creio, eu quero liberar sobre a sua vida, porque como boca de Deus, como boca profética para esse tempo, eu declaro sobre a sua vida que a verdade do céu, que o céu está aberto e que essa verdade ela vai reinar no teu coração. Ela vai reinar de tal forma que você vai entender, você vai dizer: nossa, mas eu não tinha paz. Eu quero te falar de algo que eu estou sentindo, que é a paz, que ele orou aqui no começo, que o Danilo orou aqui no começo. Existe uma paz no meu coração, porque há uma convicção dessa verdade dentro de mim. Essa verdade, ela está estabelecida dentro de mim. E por mais que alguém possa chegar em mim e falar algo para mim de quem eu sou, ou de quem eu não sou,
ou se eu possa sentir uma dor no meu coração, porque eu sou fraca, sou ser humano, eu posso ter um sentimento ruim naquele dia. O que eu vou fazer? Eu vou acreditar naquilo? Aquilo vai se tornar verdade para mim? Não vai bradar dentro de mim. Nenhuma mentira vai bradar dentro de mim. Porque eu vou confrontar com essa verdade. A verdade que é absoluta. Uma verdade relativa que talvez você creu desde criança. Não pode ser maior do que a verdade daquele que crê no Senhor. Essa palavra diz que Deus é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, que a Bíblia é a verdade, que os mandamentos do Senhor é a verdade. Isso basta. Toda mentira que vier e se chegar sobre você, de que você não pode, eu vou combater. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que você pensa sobre você mesmo, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem pensamentos sobre você, pensamentos de paz e não de mal. Combata os seus pensamentos, combata os seus sentimentos que não provêm com a verdade de Deus sobre você. Eu tenho uma convicção no meu coração de quem eu sou, porque eu creio em tudo que o Senhor diz que eu sou. Por mais que humanamente, tem dias que eu acordo e digo assim, nossa, mas hoje, olha como eu tô. Humanamente, eu vou confrontar a minha humanidade todos os dias com a realidade do céu. Eu vou confrontar a minha vida natural com o sobrenatural. Porque o Senhor, Ele é Espírito. E nós temos que entender que nós temos que nos mover num reino que é espiritual, que existe uma verdade para nós. E eu quero dizer para você nesse dia que você não tem que ser daqueles que tem comichão nos seus ouvidos. Você não tem que ser desses que qualquer vento de doutrina te leva. Você não tem que ser desses que acredita em tudo que as pessoas falam. O que eu estou te dizendo aqui nessa noite, vai lá e confronta. Eu ouço muitas pessoas, e aliás eu quero te dizer, não sei, hoje você não está lá congregando em algum lugar que você conhece, que você sabe a verdade que aquela pessoa vive, e talvez você está ouvindo coisas de todos os lugares. Cuidado, você tem que ouvir o céu. Antes de eu ouvir qualquer coisa que está aí do outro lado, com homens de Deus, que eu sei que são homens de Deus, mesmo assim, antes de eu ouvi-los, eu ouço o Senhor. Porque quando eu ouvir aquela pessoa pregando, mesmo sabendo que ela é um homem, uma mulher de Deus, eu vou confrontar com aquilo que Deus falou comigo. Porque Tito também diz assim, Tito 1,14, também fala, não dando ouvidos a fábulas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Como você vai saber se o que você está ouvindo é um mandamento de homens que se desviam da verdade? Você, que tem uma religião, que ouve uma pregação, que ouve um culto, que ouve uma live, como você vai saber se você está ouvindo um homem que tem a verdade do céu? Como você vai saber se aquilo que eu estou falando aqui hoje é uma verdade do céu para você? Como você vai saber disso? Se antes de ouvir qualquer coisa, qualquer mandamento, qualquer verdade que uma pessoa esteja te falando, você vai consultar o Senhor. Nesses dias, você precisa entrar no seu quarto e consultar o Senhor, porque a realidade do céu está nele. Não está em ninguém, está nele. Eu posso sim trazer essa realidade do céu para você, mas você tem que me confrontar para saber se aquilo que eu estou falando é a verdade do céu. Quando você está lá no seu secreto, Deus vai falar com você. Deus vai te falar se o que eu estou te falando aqui hoje é verdade, é bíblico, é a verdade que está aqui, a verdade absoluta. Nenhuma verdade relativa deve sobrepor a uma verdade absoluta. Eu tenho muitas verdades relativas dentro de mim. Muitas eu já removi. Sabe,
quando você tem muitas coisas construídas, talvez por 30, 40 anos, eu tive uma construção e chegou um dia na minha vida que eu tive que quebrar essa construção. Eu tive que desconstruir cada tijolo e doeu. Só que me libertou, porque eu aprendi a confrontar até mesmo tradições que vieram dos meus familiares, que me ensinaram com todo amor, com todo carinho, até mesmo isso. Eu hoje, como mãe, eu ensino para os meus filhos algo que é verdadeiro, que eu creio. E eles precisam também conhecer essa verdade para confrontar aquilo que eu ensino. Porque entre a verdade daquilo que uma pessoa que você ama te ensina, que talvez vai te ensinar com todo amor, eu tenho que confrontar com a palavra de Deus. Porque existem muitas coisas que o inimigo tem usado, de que o seu casamento não vai dar certo, porque na sua família nenhum casamento dá certo. Existem mentiras se tornando verdades de gerações em gerações, porque alguém precisa parar e olhar para isso e não ficar assimilando tudo aquilo que vem, o que brada dentro de você. Você precisa ter discernimento. Um homem e uma mulher de Deus tem que discernir aquilo que é para você reter e aquilo que não é. No nome de Jesus, são dias onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós avaliarmos todas as coisas, a começar por nós, a começar pelo nosso coração, a começar pelo nosso entendimento, pelas nossas verdades. E quando Deus me mostrou algumas coisas que eu aprendi e que eu achava que era tão verdadeira, e Deus falou para mim, mas na minha palavra é assim. E aí eu falei, nossa, mas isso aqui que eu aprendi, então tá contrário. Como eu vou desfrutar de uma promessa de Deus? Porque Deus, ele é fiel à palavra dele, para a palavra dele se cumprir. Então, se eu estou vivendo algo que é uma verdade para mim, mas que não é uma verdade em Deus, eu preciso alinhar. Eu preciso confrontar a minha verdade. E às vezes nós somos tão cheios das verdades. Ah, mas é assim, é desse jeito. Eu sou desse jeito. Não, eu sou desse jeito até que Cristo entrou na minha vida. Porque quando Cristo entrou na minha vida, irmãs, vocês não me conhecem como eu era, mas eu sei que tem pessoas aí me assistindo que me conhecem e podem dizer como eu era e como eu sou hoje. Mas eu ainda sou uma obra inacabada. Eu ainda estou num processo e todos os dias eu quero ser transformada. Todos os dias, porque assim a palavra de Deus me ensina que eu posso ser transformada todos os dias. Como? Através da palavra, através da verdade. O seu marido não muda de você ficar falando. O seu marido muda quando você viver essa verdade, transbordar essa verdade na sua vida, que vai se derramar sobre ele. Nós precisamos mudar a nós mesmos primeiro. Precisamos remover todo o engano que está dentro de nós. Mas para isso, eu preciso ouvir a verdade. Eu não posso ficar querendo ouvir fábulas. Fábula não transforma ninguém. E esse é o tempo hoje, onde as pessoas preferem caminhar com aqueles que dão tapinha nas costas. Eu não quero isso, irmão. Eu amo uma palavra que vai me trazer, que vai confrontar a minha alma, porque assim eu vou mudar. Aquela palavra que me alisa não me faz mudar, me faz permanecer do jeito que eu tô, muitas vezes numa sonolência. Eu preciso ser confrontada, você precisa ser confrontado todos os dias da nossa vida, porque nós nos acomodamos. Nós queremos ouvir coisas que realmente satisfaçam a nossa alma. É assim que nós somos. Não adianta nós falarmos que nós não somos assim. Nós somos assim. Essa é a verdade da nossa humanidade. Mas nós podemos sim ser transformados através dessa palavra. Amém?
E eu quero falar para você em 1 Timóteo 2,4, você não precisa abrir, depois você pode abrir. Ali fala que Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então, por que às vezes você pode estar me ouvindo, você pode dizer, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu conheço a verdade, mas eu não consegui me libertar. Nesses dias, muitas pessoas com as suas mentes aprisionadas, muitas pessoas com dificuldade de vencer a batalha da mente, todos os dias. Por quê? Aí ela vai me dizer, nossa, mas eu conheço a verdade e eu não fui liberta. Isso pode acontecer? Pode acontecer, porque é a mesma coisa que eu ler a palavra e não praticar. Esse conhecer, ele vai além de eu só ouvir como uma informação. Eu não vou conhecer essa verdade como uma informação. Eu vou conhecer essa verdade e prosseguir em conhecê-la e me firmar nessa verdade. É isso que o Senhor, Ele procura nesses dias, pessoas de convicções nessa palavra, de convicções de que se firmam nela. E em João 8,44 diz que Satanás, ele conhecia a verdade, mas ele não se firmou nela. Satanás sabe tudo sobre essa palavra. E ali fala que ele não se firmou nela, que não há verdade nele, ele é o pai da mentira. Então isso me mostra que não adianta somente eu ter essa palavra como uma informação, essa verdade como uma informação. Para que ela me liberte, eu tenho que me firmar nela todos os dias. Você precisa convencer você mesmo, você precisa convencer a sua alma. Sabe qual é a primeira pessoa que nós temos que pregar? É para nós mesmos. Antes de eu vir aqui pregar para você, eu preciso pregar para mim. Eu preciso me convencer todos os dias, porque a minha alma, a minha carnalidade, ela é muito forte. Todos os dias, na luta entre carne e espírito, ela quer me conduzir. Mas existe um espírito que tem que conduzir a minha vida. No nome de Jesus. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui que eu estou falando muito. Então existe uma verdade absoluta que tem que reinar sobre a verdade relativa. Mas o que acontece? As pessoas querem ouvir aquilo que elas gostam de ouvir. E aí vai relativizando a verdade. Meias verdades. Mas a Bíblia me ensina que é sim, sim e não, não. Às vezes, uma pessoa sincera, ela é mal vista. Uma pessoa que você vai contar o seu problema e ela vai dizer para você, mas você está errado nisso. A Bíblia te diz isso, isso e isso. Às vezes, essa pessoa não vai voltar. Ela não vai voltar para me ouvir de novo. Ela não vai voltar porque ela não quer ouvir a verdade. Ela não quer a sã doutrina. Só que não tem como você ser transformada, você viver e você ter paz, se não for através dessa verdade. A fábula que eu posso te alisar e falar para você, vai e continua fazendo assim mesmo. Sabe, o famoso tapinha nas costas, não te transforma, não te liberta, não te firma. E são dias de se firmar. São dias de que se você estiver longe, de que se você não consegue entender a realidade do céu, de que se você está no pecado, de que se você está numa religião que não prega a verdade, no nome de Jesus, pare de ouvir mestres que pregam sobre si mesmos, que falam aquilo que você quer ouvir. Isso não é o evangelho da renúncia. Eu não estou aqui falando contra ninguém, eu estou falando a favor da Bíblia e a favor daqueles que têm se levantado nesses dias para pregar a palavra de Deus, porque são muitos que têm se levantado, que têm pago um preço de pregar a verdade, porque pregar a verdade tem um preço. Pregar a verdade não enche templo. Pregar a verdade não. Aí pessoas que estão desse lado, talvez entraram e estão aqui ouvindo uma palavra que diz ser dura.
e simplesmente sai e não quer ouvir. Tem um preço, mas eu tenho temor. Nós, esse ministério, tem temor no que prega. E hoje nós estamos aqui pregando algo para você que antes foi pregado para nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém, mas sabe, quando nós enxergamos as nossas fraquezas como homem, como mulher, sabe o que a gente faz? A gente vai lá para Deus e fala: ó Deus, tem essa fraqueza aqui. Aqui não tem ninguém dizendo eu sou mais santo do que você. Aqui eu falo por mim, eu sei que eu falo pelos homens e mulheres desse ministério, de que nós somos pecadores que precisamos do Senhor todos os dias, mas que nós não vivemos em pecado. Nós estamos todos os dias confrontando o nosso coração com essa verdade, para continuar pregando para você em santidade, para continuar pregando para você uma verdade que tem sido renúncia para as nossas vidas. Porque no nome de Jesus, é a renúncia que te dá autoridade. E isso faz você ter autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre essa verdade, que você não tem que temer mal algum, porque se você está em Cristo, nova criatura você é. E o maligno, ele não toca o ungido do Senhor. São verdades que, se você estiver nelas, você não precisa temer. O medo, ele pode sobrevir sobre os nossos corações, mas automaticamente eu vou para Deus e o Senhor, ele remove o nosso medo, porque nós passamos a olhar para o alto, olhar para o autor e o consumador da nossa fé, sabendo que tem uma verdade estabelecida, que é absoluta sobre nós. Amém? Eu quero ler aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiam a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, repróbados quanto à fé. Aqui fala sobre esses dias que nós temos vivido, que é uma geração mais amante de si mesmo. Irmãos, todos os dias nós temos que morrer para não ficarmos amando a nós mesmos no nosso egoísmo. Janes e Jambres aqui eram mágicos, enganadores, e eles recusaram. Aqui eles se opuseram à verdade, se opuseram a Moisés. Todos os dias você pode dizer uma verdade para alguém e as pessoas podem se opor a isso. Mas não é uma verdade minha. Não é uma verdade minha, porque humanamente eu não sou ninguém. Eu estou aqui te falando de uma verdade que eu tenho convicção, que é essa aqui. Porque ela rege céus e terras. Ela rege todas as coisas. Será que é tão mais fácil você e eu acreditarmos num homem que humanamente é pecador, é falho, do que nós acreditarmos no Deus que criou esse homem? Por que é tão difícil assim? Porque é tão difícil nós entendermos que existe uma verdade que rege sobre todas as coisas, que existe um governo sobre o caos, que o trono da graça ele não entra em crise, porque o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. Porque é tão difícil crer num Deus só porque você não vê. Você vê um homem tão falho, tão pecador, que
os dias, e você vai para a rede social e você briga por homem, por partido, nós brigamos por tantas coisas. Você vai lá, coloca o seu nome, e quando se fala de Deus, mas essa verdade não é bem assim. Ele te criou, Ele te formou desde o ventre. Por que é tão difícil você crer num Deus que governa sobre todas as coisas, que criou os céus e terra? E é tão fácil você acreditar num homem tão falho. Por quê? Qual é o seu parâmetro de verdade? Em que você tem crido? O que brada dentro de você com tanta força? Se algo brada de você com tanta força tem te levado para perto de Deus, eu quero te dizer que tem bradado em você a verdade absoluta. Mas, se tem bradado dentro de você sentimentos que têm te distanciado de Deus, verdades que você plantou dentro de você, tão fortes, que têm te distanciado de Deus, mentiras, enganos de Satanás, que tem te roubado da presença de Deus, eu quero te dizer que o que tem bradado dentro de você não tem sido essa verdade, porque essa verdade, ela te liberta, ela te aproxima, ela te transforma. Sabe o que é uma convicção? Não há insegurança. Convicção, não há insegurança, há uma firmeza. Eu estou te falando aqui hoje de convicção. Eu não viria te falar algo que eu não sou convicta. Eu sou convicta porque eu vejo todos os dias, e é através do céu. Você pode dizer o que você quiser sobre mim, eu vou me lembrar da minha identidade, eu vou me lembrar de quem o Senhor diz que eu sou, porque a palavra de Deus sobre a minha vida, ela é absoluta. E eu quero te convidar para que essa verdade seja absoluta em você. Às vezes é difícil explicar. Eu convivo às vezes com pessoas que me falam assim: nossa, mas você tem tanta certeza, e eu não consigo explicar. Porque Deus não se explica. Viver nele e ele em nós não se explica. Não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se vive. Mas eu quero te dizer que se você disciplinar a sua mente todos os dias a reter aquilo que é bom, que é a palavra. Como Jesus venceu Satanás no deserto? Pela palavra. Se Jesus tivesse acatado todas as mentiras de Satanás, como seria? Existe uma verdade. Você precisa liberar essa verdade. A palavra, ela precisa ser liberada todos os dias. Sabe o caos que você tem vivido? Sabe como está o teu casamento? Sabe como está o desemprego? Sabe como está o mundo? Sabe como está a fome? Como está a morte? Isso não muda aquilo que eu acredito. Isso não muda a minha convicção de que Deus governa. Eu não sou regida por um ambiente bom ou ruim, de elogios ou de críticas. Eu sou regida por uma verdade. E eu quero muito que você entenda isso nessa noite, nesses dias. Fale com Deus. Fala com Deus que é a verdade. E você que tem uma religião, eu não falo contra religião nenhuma. Eu estou falando a favor da palavra. Eu estou falando aqui, se você que tem uma religião, que você possa confrontar, porque toda religião, ela passa pelo crivo de homens. Mas existe uma verdade do céu. Existe Deus. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando de uma sã doutrina que te liberta. Você precisa confrontar aquilo que você tem crido nesses dias. Chega de viver uma tradição. Porque sempre foi assim, porque a minha família me ensinou assim. Eu louvo a Deus pela minha família, pelos meus pais que me ensinaram a ter caráter, a ser honesto. São coisas que eu trouxe comigo, verdades que eu trouxe comigo de ensinamento dos meus pais. Mas tudo que você ouve, toda tradição, ela tem que se render diante de uma verdade absoluta, porque só essa verdade te liberta. Não existe outra. No nome de Jesus, eu estou terminando. Eu quero te dizer que nesses dias o Senhor está disposto a remover todo o engano que tem sido lançado, porque o inimigo, ele está bombardeando
mentes nesses dias. Pessoas aprisionadas, pessoas com síndrome de pânico, pessoas depressivas. E eu tenho falado, Deus, pessoas no isolamento que não têm sido alcançados por esse vírus, glória a Deus por isso, mas que têm sido aprisionados na sua mente, estão depressivos, estão chorando. Eu quero te dizer nesses dias que você tem que dominar a sua mente com uma verdade absoluta sobre você. Ninguém pode dizer quem você é. Ninguém pode dizer que você não pode. Ninguém pode te dizer que não tem jeito. Ninguém pode te dizer de que você não vai conseguir. Eu quero aqui te dizer de que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, de que o Senhor sustenta a causa, então a causa será sustentada, de que o Senhor, Ele vigia a tua casa, de que o Senhor não dorme, Ele vela pelo teu sono, de que nenhum mal se achegará à sua tenda. Existem verdades de Deus para você que você precisa tomar posse nesses dias. E você vai tomar posse e viver isso, não só para você, porque você precisa ser luz no caos de alguém, porque você precisa ser boca de Deus. Foi para isso que Ele te levantou, para levar as boas novas. Quem você tem sido diante do caos? O que tem regido a sua vida? O que tem bradado na sua alma? Você escolhe, você decide. É você quem decide o que entra dentro de você. Até o Senhor, Ele bate a porta. Se você abrir, Ele entrará e será com você. Se até o Senhor, você vai reter um pensamento totalmente contrário ao que Deus pensa sobre você, você vai reter o que o inimigo todos os dias sopra na sua mente, basta no nome de Jesus. Se você tomar posse dessa verdade hoje, é um posicionamento. Você escolhe. Você precisa ser um homem e uma mulher de posicionamento. Posicione-se na verdade. Ela te libertará. Só que fica assim, não sei. Mas falou isso aqui de mim. Para, irmã. Para, irmão. No nome de Jesus. Pare. Pare no nome de Jesus. Olhe para o Senhor. Pergunte para o Senhor quem você é. Qual é a sua identidade? Você é filho de Deus. Você é escolhido de Deus. E basta. Desfrute desse Deus. Desfrute dessa verdade. Se você é filho de Deus, quem tem que te governar? Qual é a verdade sobre você? Você diz que crê em Deus, existe uma palavra. Mas Deus precisa me revelar. Está revelada aqui. Já foi revelada. Toma posse dessa palavra na sua vida hoje, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. O teu posicionamento hoje, nessa verdade, vai mudar o teu caos. Vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua família. Eu profetizo isso no nome de Jesus, porque eu creio. A palavra liberada, ela não volta vazia. Libere palavras e caminhe sobre ela. Sobre cada palavra que você revelar, que você puser para fora, você precisa declarar. Você precisa profetizar. Como você tem vivido? Com a cabeça baixa, dizendo, não tem jeito para mim mesmo? Isso é mentira. Eu estou aqui hoje para te dizer que isso é mentira. E se essa mentira foi dita para você muitas vezes, ela se tornou uma verdade em você, mas ela precisa nessa noite ser removida do seu interior, para que a verdade de Deus, ela se estabeleça. No nome de Jesus. Amém? Convicção. Você precisa ter convicção. Não é uma informação. Você decide se o que eu estou te falando aqui hoje vai ser só uma informação para você. Porque eu conheço muita gente que sabe a Bíblia capa a capa, mas não pratica. É informação. É uma história. Mas aqueles que conhecem a verdade de Deus, se firma nela, pega essa palavra e anda nela, pratica. Se você é desses,
Você é aquele que tem a sua história transformada todos os dias. E é para transformar sim a história de alguém, para transformar uma geração, porque assim eu creio. Eu creio que a minha vida, que a sua vida, que essa convicção do céu, ela é para transformar uma geração. Você precisa se levantar. Você precisa se despertar nesses dias. No nome de Jesus, se desperte para a verdade do céu. Se desperte para aquilo que é sobrenatural. No nome de Jesus. Fábula não surte efeito. Fábula não transforma ninguém. É muito bom ouvir uma historinha, né? É muito bom ouvir um final ótimo, feliz, que alguém contou, mesmo sendo mentira. Chega. Você precisa ouvir verdades. A verdade liberta. A verdade confronta e faz crescer. Por isso, no nome de Jesus, se você está todos os dias nos pedindo um conselho, uma direção, amém. Nós estamos aqui para isso aqui, ó. Nós estamos aqui. Eu vou reler para você. Para pregar a palavra, insistir a tempo e fora de tempo, te aconselhar, te repreender, te encorajar com toda paciência e sã doutrina. Nós vamos ter toda a paciência de te ensinar de novo, e a direção de novo, mas sempre na verdade, não naquilo que talvez você queira ouvir, não a fábula, mas no nome de Jesus, que os seus ouvidos não venham coçar nesses dias para ouvir fábulas, mas que você diga, não, eu quero crescer, eu quero ouvir a verdade que vai me libertar. Amém? Aleluia! Essa é a verdade de Deus para nós. Isso é aquilo que o Senhor tem falado conosco. E eu quero nessa noite convidar você a entrar nesse lugar de convicção. Convicção daquilo que eu falei. Convicção de uma verdade que está aqui. Essa verdade. Abra sua Bíblia. Se você quer conhecer essa verdade. E vá lá conhecer toda a verdade de Deus que Ele tem para você, que Ele diz ao seu respeito. Mas você tem que abrir, ler e praticar. Não adianta eu abrir e deixar lá aberto para abençoar minha casa. Não. O que vai abençoar a minha casa, o que vai abençoar a minha vida é a prática dessa verdade. Todos os dias. Todos os dias me confrontando. O crescimento ele vem quando a nossa alma é confrontada. Quando todos os dias eu sou confrontada por essa verdade e ela vai me libertando de mim mesma. Muitas vezes a gente fala, mas é tão difícil vencer o engano do inimigo. Você pode vencer toda a mentira de Satanás combatendo com essa verdade. E às vezes eu vou te dizer que é muito mais difícil você vencer as verdades que você tem aí dentro, que foi você mesma que plantou, que é a sua verdade, que é uma verdade que você cresceu aprendendo aquilo. Às vezes isso é muito mais difícil de você abrir mão, porque o inimigo, no nome de Jesus, a gente repreende quando a gente está em Cristo. Mas nós mesmos, às vezes nós vamos vivendo, mas isso daqui eu não vou abrir mão. Mas isso daqui, a minha mãe, a minha avó me ensinou essa tradição. No nome de Jesus, entre a tradição e a verdade absoluta, fique com a verdade absoluta. Entre a sua verdade relativa e a verdade absoluta de Deus, fique com a verdade absoluta que te transforma. Amém? Eu creio que são dias que o Senhor está removendo o engano. E eu quero ler esse versículo aqui para encerrar, que está em Isaías 26:2, que diz assim: a nação justa que observa a verdade. Em Isaías 26 diz que aqueles que vão estar com o Senhor, aquele que será restaurado, a nação justa que observa a verdade. Você entende isso?
observar. Fala de eu observar para minha vida, eu viver essa verdade, eu viver essa justiça todos os dias. E eu tenho que ter frutos de justiça. E assim eu vou morar com Cristo. E assim essa nação justa que observa a verdade, ela vai estar. Hoje nós estamos, é o dia do descobrimento do Brasil, a gente ouviu muito falar isso aí em toda a rede social. E eu quero declarar isso sobre as nossas vidas. Tudo pode mudar sobre essa nação, sobre o nosso país, se mudar primeiro em nós. Para que nós possamos ser uma nação reconhecida como justa, como uma nação que se dobra. Essa justiça, ela tem que começar dentro de nós. Cada indivíduo sendo transformado, o engano sendo removido individualmente dos nossos corações, vai formar essa nação justa. Uma nação que observa a verdade. Às vezes nós queremos a mudança lá de cima, mas pequenas atitudes nossas são corruptas. Pequenas atitudes nossas estão totalmente contrárias, são enganosas. Mas se o Senhor mudar você, e Ele vai mudar o teu derredor, a sua família, Ele vai mudar o seu trabalho, Ele vai mudar a sua igreja, Ele vai mudar a sua cidade, Ele vai mudar a sua nação, Ele vai mudar as nações. Por isso, no nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite sobre você uma pessoa de posicionamento, uma pessoa que se posiciona na verdade, e você vai ser encontrado como uma nação justa que observa a verdade. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Aonde você está, se você pode, você fica livre na presença do Senhor. Se você quiser ajoelhar, se você quiser dar as mãos, se você quiser ficar de pé, mas eu quero que você declare para o Senhor. O Espírito Santo, nesses dias, ele vai te mostrar qual tem sido o engano no seu coração. Qual tem sido a mentira que você viveu tanto tempo como verdade? Qual tem sido a mentira estabelecida que tem bradado dentro de você, que tem te trazido ansiedade, que tem te trazido medo, que tem dito para você que você não é capaz, que tem dito que a sua família não tem mais jeito, que tem dito que essa doença te venceu? Não. Existe uma verdade do céu, e é essa verdade que eu creio, que eu sou convicta, que eu tenho paz, que eu quero declarar sobre você nessa noite, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, seus bisnetos. Isso vai ser geracional na sua vida, a partir do momento que você se posicionar nessa verdade. Sabe aquela sua filha, aquele seu filho que está desviado, que está nas drogas, que está com medo, que está com depressão, síndrome do pânico? No nome de Jesus, nessa noite, eu declaro que todo o engano do inimigo seja removido no nome de Jesus. Que a verdade do céu se estabeleça em você e que a partir da sua geração, Cristo, o próprio Cristo entrou e todas as demais coisas, elas vão ser transformadas no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua dor, sobre o seu medo, sobre a enfermidade que você está, porque eu vou orar por você e eu creio que a verdade de Deus, ela vai te libertar nessa noite, amém? Amém, Deus. Soberano é o Senhor. O Senhor é um Deus que governa sobre céu e terra. Deus, não há nada que passa desapercebido ao Senhor. Nessa noite, Deus, eu me coloco debaixo, Deus, da tua autoridade. Eu me coloco, Deus, debaixo das tuas mãos poderosas. Deus, em mim não há nada de bom, mas o Senhor em mim, o Senhor através de mim, pode transformar todas as coisas. E eu quero declarar nessa noite, Deus, o Senhor entrando em cada lar. Eu quero profetizar nessa noite sobre aquele que está doente. Deus, sobre cada mente depressiva, sobre cada mente amedrontada. Eu vejo mentes que estão aprisionadas no medo, que estão aprisionadas no pânico,
dizendo de que para você acabou, porque você está num remédio dependente. Eu quero declarar nessa noite, se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, coloque a mão sobre a sua mente, você vai ser curada, você vai ser liberta. Se posiciona no nome de Jesus, toma posse dessa palavra, dessa verdade que liberta. Eu não posso fazer nada por você, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. E nessa noite eu quero declarar sobre esse câncer, eu quero declarar sobre essa depressão, eu quero declarar sobre esse medo, sobre essa síndrome de pânico que tem aprisionado você. Eu quero declarar sobre a sua insônia, no nome de Jesus, que todo mal bata em retirada agora, que toda mentira de Satanás seja removida de você, da sua mente, do seu coração. No nome de Jesus, do seu lar, do seu casamento que está em ruínas, eu quero declarar, se você se dobrar agora, o Senhor, Ele entra com providência e Ele restaura a tua aliança. No nome de Jesus, prossiga em conhecer essa verdade e o Senhor, Ele vai te libertar. E aquilo que você se encher vai se derramar sobre o seu esposo, vai se derramar sobre a sua filha, vai se derramar sobre todos os seus. No nome de Jesus, o Senhor, Ele está olhando dos céus e Ele quer encontrar em mim e você pessoas que se posicionem nessa verdade. No nome de Jesus, pare de ouvir mentiras. No nome de Jesus, eu quero declarar no seu coração nessa noite que tudo aquilo que o seu pai falou que você não conseguia, que tudo aquilo que a sua mãe disse que você não era capaz, que o seu casamento ia dar errado, que você nunca ia ser nada na sua vida. Mentira! Vai tirando tudo isso de dentro de você. Tira todo o lixo nessa noite que alguém plantou dentro de você. Todas as mentiras, todos os enganos, todas as rejeições. No nome de Jesus, existe uma verdade que precisa vir à luz. Libera a verdade sobre você. Declare: eu tudo posso naquele que me fortalece. Existe um Deus soberano que me ama e que me adotou, e hoje eu sou filha. No nome de Jesus, eu declaro essa verdade sobre você, que o céu se abra e que você desfrute de tudo que há no Senhor, de tudo que há nessa verdade. Amém? É isso que eu quero declarar sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que te rodeia. Aquilo que o Senhor começou dentro de você, Ele vai quebrar ao seu redor, Ele vai fazer ao seu redor. E por onde você andar e liberar uma palavra, ela vai se cumprir, se estiver alinhada com a verdade de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Aleluia.